Hoje vamos fazer. Eu tenho uma convidada, a doutora Ana Marta, que é uma das pessoas que mais me surpreendeu assim nesse último ano. Eu assisti uma palestra dela, eu já conheci assim pelo Instagram e tal. E, gente, o que essa mulher sabe sobre aparelho digestivo, sobre imunidade, sobre é uma coisa sensacional. Então eu convidei ela para a gente bater um papo. Quer dizer, não vai ser bater um papo. Ela fala, eu escuto, porque ela é, ela é fantástica. Eu estou esperando só ela pedir aqui para participar e para ela entrar aqui e a gente começar a conversar. Então, doutora Marta, quando você quiser, só pedir para entrar. Oi, oi. Opa, entrou aqui, peraí. Vamos lá. Já está, estou aguardando ela. E fiquem atentos aí, vamos chamando o pessoal que isso vai ser imperdível. Olá, tudo bom? Olá! Tava com medo de não conseguir, porque muita gente está falando que tá tendo um problema para fazer live, né? Eu acho que Porque é- eu acho que está saturando também, né? Que está todo mundo em casa, então está todo mundo dando é- opinião. foi o que eu pensei ontem, tipo, na minha listinha, tipo, tinha 10 bolinhas, assim, ficava até difícil. Meu Deus, quem que eu vou escolher para ver, né? Um monte de gente, Pois assim. é, por isso que eu falei esse horário mais cedo, porque de noite fica impraticável. Você fica lá trocentas pessoas, todo mundo dando. Todo mundo. Eu achei engraçado, né? Que agora em tempos de epidemia, eu achei ontem, vi ontem o post do Rodrigo, do que falou assim, em tempos de coronavírus, né, todo mundo virou virologista, mas na realidade somos palpiteiros em quarentena, né? Eu achei engraçado. Exatamente. Palpiteiros em quarentena, né? Cada um tem Eu sua achei opinião. perfeita, achei Gente, perfeita aqui a eu tô colocação. no quarto dos meninos, ali a bagunça atrás, não liguem. Já, olha, a doutora Ana Marta é aquela heroína que tem três filhos pequenos. E Gente, a mulher confusão. trabalha, dá palestra, escreve. É uma coisa, eu não sei de onde ela, eu já falei que quando ela sai aqui, quando ela aparece aqui, ela tira aquela capinha de Não, super-heroína e deixa guardadinha, né? Porque, olha, super é heroína nada, muita, muita. Regina. É muito gritaria, porradaria, porque a gente esconde os bastidores, mas a confusão aqui. Eu até coloquei o fone, que a galera tá toda ali na sala, daqui a pouco começa a gritaria, aí é a Sim, sim, complicação. ó, fiz a mesma coisa aqui. Meu problema é um gato só. Eu tenho um gato que mia do outro lado da porta, mas. Então, eu queria, Ana Marta, que você se apresentasse, as suas credenciais indispensáveis aqui, para contar para as pessoas quem é você, o que que você faz e como você sabe tudo que você sabe. Muito bem, eu sou Ana Marta Moreira, né? Eu sou médica, cirurgiã, endoscopista, trabalho com doenças, na verdade, a grande paixão da minha vida é as doenças do aparelho digestivo, né? Então, eu sempre tive uma Uhum. queda pelo intestino, pelo é, um interesse muito interessante, né, que eu falo que é peculiar, porque hoje o intestino ele está na moda, assim, digamos assim, né, virou Sim. hit, todo mundo Uhum. entendeu a importância dele, mas há 10 anos atrás, e falar, tipo assim, falar que você estudava intestino, as pessoas, ué, mas o que é que tem para estudar, né? Pois É só é, pois é. cocô. Eles chamavam de vísceras ocas, né? Tudo era uma víscera oca Exatamente. É só até, cocô, até, né? Então, é, você até não sabe o, entender, né? o quanto eu fico O quanto. feliz nas pessoas estarem falando desse assunto. Eu fico assim, nossa, Uhum. finalmente eu consigo falar sobre cocô, sobre saúde intestinal e as pessoas querem ouvir, Querer ouvir, né? querem Entendeu? Não ouvir. parecer mais maluco. Mas E isso é uma coisa que. juntou um monte de gente maluca querendo falar de assuntos malucos. Isso é fantástico, gente. Essa mudança aí, porque antes se falava muito de cérebro, coração. Não, cérebro e coração são super importantes, né? Mas eu Sim, costumo claro. falar.
Tanto que, por exemplo, a gente tem exame, a endoscopia digestiva, né? Ela vê o estômago, a gente tem exame, que é a Uhum, colonoscopia, que vê o cólon, o intestino grosso. Mas quando se falava sim, intestino delgado, ninguém vê, ninguém sabe, é. ninguém fala. É, Ninguém hoje, presta atenção. Uhum, hoje o intestino delgado está aí, hoje como um grande o maestro da orquestra uhum, imunológica, da orquestra emocional, né? Quem diria? aham, O seu é intestino verdade. comanda suas emoções, né? Quem Pois diria? é. O amor não está no coração, o amor está no Não, não está nas intestino, tripas. está nas Está nas tripas. tripas. Então, o que você acha da gente? Porque, claro, agora tudo que a gente acaba falando da bendita Covid-19, né? Da praga. Exatamente. É porque é o momento em que nós É estamos o vivendo, momento, né? né? Faz parte do Exatamente. momento. E a O, o- ideia era assim, que você nos trouxesse uma luz falando dessa parte imune do intestino, de como fazemos para fazer com que o nosso intestino colabore com a nossa imunidade, né? Perfeito. O que nós temos aí de novidade? Estamos todos, vou até tomar notas aqui. Regina, eu acho assim que jogando contra a nossa imunidade, nós já temos o nosso estilo de vida atual. Sim, Então, assim, a gente já começa devendo um saldo na imunidade. Porque o nosso sono não está mais ok. Primeiro, porque as cidades são iluminadas. sim, Né? Por mais que você desligue as suas luzes, a gente vive num ambiente iluminado. iluminado. Os postes da rua entram pela janela. O tanto de botão que a gente tem na nossa casa com aqueles negócios de Isso. A stand-by, né? luzinha do ar-condicionado, a televisão Exatamente, e da tudo. Uhum, televisão, para quem tem relógio, tipo aqueles relógios que tem uns numerozinhos, é digital, uhum, né? E aquele aham, negócio ali à noite vira um farol. Né? Então, assim, o aham, nosso estilo de vida, ele já está jogando contra uma imunidade contra. ok. Então, o que a gente puder fazer para ter, digamos assim, pessoas a nosso favor, tá? É isso que nós temos que fazer. Eu sempre Aham, falo assim, é impossível nós retornarmos ao estilo de vida a qual nossa genética foi programada para uhum, ter. Porque nós não certo. moramos numa bolha, mesmo que você more isolado num sítio, existem os contaminantes ambientais que já estão presentes ali. Então é Isso. impossível você fugir desses contaminantes ambientais, né? Desses fatores disruptores endócrinos que vão atrapalhar Uhum, a sua microbiota. Hoje o mundo, hoje a nossa realidade de hoje, e nós vamos falar do que é a nossa realidade, porque não adianta eu vir com uhum. um mundo utópico em que você só come orgânicos e bebe água de fontes virgens do Da Himalaia, fonte, né? Aham, isso não existe mais nos dias uhum, atuais. E você aham. pagar a mais para sustentar esse estilo de vida, muitas vezes é inviável. Então, Muita assim, gente não pode. não pode, não é viável do ponto de vista de logística, não é viável do ponto de vista financeiro e nem do ponto Uhum, de vista de acessibilidade. Então, assim, aham, não é que nós, por causa disso, então eu vou, já que eu não posso fugir mesmo desses contaminantes, então uhum. né, vou viver a minha vida e comer o que eu quero, e já que eu vou morrer mesmo, vou morrer com a cara no bolo. Gente, não é assim, né? Não é Não assim. é assim, né? O que a A gente gente tem que pode fazer o que pode, né? Ir até Perfeito. onde a gente pode, né? O que pode, se eu não posso, não é por isso que eu vou desmerecer quem está fazendo, e não é por Uhum, isso que eu não vou fazer a minha parte. Entendeu? uhum. Existe. Aí as pessoas falam assim: mas quais são os suplementos? Quais são os suplementos? Gente, o melhor suplemento para a imunidade, alguém perguntou aqui, o meu filho, meu mundo, do que estamos falando? Estamos falando sobre imunidade, sobre como Uhum. melhorar a nossa qualidade de vida com as armas que nós temos à mão. Sem gastar Isso, quilos de tempo e sem gastar dinheiro com coisas absurdas, como um filtro exatamente. alcalinizador e ozonizador que custa R$ 15.000 e que não faz parte da realidade brasileira.
Não faz nada de ninguém, né? De De ninguém. ninguém. As pessoas me perguntam, Uhum. Ana, mas qual filtro de água você tem em casa? Gente, eu tenho um filtro comum, que Comum, todo mundo claro. tem. Aham. Gente, porque E aqui assim, no Rio de Janeiro ainda tivemos um acréscimo de água pública contaminada, né? Quer dizer, uma estamos amiga bem. minha, a mamãe carnívora, ela estava me falando, Ana, ninguém fala, mas a água aqui do Rio de Janeiro está terrível, né? É Então, assim, terrível, é terrível. A é, gente tem que é estar tomando água claro. mineral agora, porque não tem jeito. É claro, assim, né, gente? Óbvio, óbvio, né? Se você tem, né, nessas situações em que está tendo contaminação, você tem que tomar os cuidados básicos. Gente, eu moro no Nordeste, aqui as amebas, elas são mutantes. Entendeu? Então, assim, na verdade, a grande maioria da população já até adquiriu resistência à amebíase, porque a ameba tá na Hum, nossa torneira da sala, né? Da uhum, pia da uhum, cozinha. Então, assim, é uhum, claro que você tem que tomar os cuidados básicos com a sua saúde. Entretanto, às vezes a gente uhum. fica tão angustiado com excesso de informação que esse excesso de informação paralisa. Sim. Porque só vale se eu tiver a panela de cerâmica, só vale se eu, né, se eu parar de cozinhar com o alumínio, se eu parar de Aham, cozinhar, se eu tiver um filtro alcalino, se eu pagar sim. R$ 10 num litro de água que tem um pH de 8. Então, às vezes, a gente pensa que são essas coisas assim que esses extras é que vão fazer a base. Extraordinária, né? É. Exatamente, Regina, não são essas E muita medidas. gente. E muita gente usa o raciocínio o contrário. Ah, já que eu não posso comer orgânico, então deixa pra lá, vou chutar o balde. Né? E Exatamente, eu então acho que não às vou vezes comer minha salsicha com é, Coca-Cola, entendeu? então Existem esses dois exatamente. extremos entre Aham, os que gastam muita energia, muito uhum, recurso com coisas que são perfumaria, e os que, tipo, isso. já que eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer nada, Não porque é faz absolutamente impossível. nada. É. Então, assim, do ponto de vista prático, o que que a gente pode fazer para melhorar a nossa imunidade, para melhorar a nossa saúde, para melhorar. Aham, Primeiro, é claro que se eu falo assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, afinal de contas eu trato o aham, intestino, claro. então eu vou puxar a Por isso sardinha a para o gente meu trouxe lado. você aqui, né? Aham, Eu vou falar, o intestino é o centro da nossa saúde. Um intestino saudável, ele vai ser fundamental para um estilo de vida saudável. E o que uhum, acontece no nosso intestino, ele não fica no nosso intestino, ele se reflete diretamente em todos os nossos órgãos e sistemas. uhum, E digo mais, o que acontece no nosso intestino reflete nas pessoas que estão ao nosso redor e que moram conosco em comunidade. Porque eu compartilho da minha microbiota com as pessoas que estão ao meu redor, inclusive com os animais de estimação que estão ao meu redor. olha que Então, interessante, gente, essa colocação. Olha isso. Falei que ela ia trazer muita coisa nova. então Até o gato até o gato compartilhando que essa está mica. miando na sua porta. O gato que está miando na sua porta Aham, também entra neste bolo de uhum, comunidade. Então, assim, o sentido real da comunidade é esse. É uhum, um respeito a mim e a minha família, o cuidar do meu intestino, porque eu vou compartilhar da minha uhum, microbiota com essas pessoas, tá? certo. Seja, existem até pesquisas, né, que mostram existe pesquisa para tudo, mas existe sim uma pesquisa que mostra com relação, por exemplo, a ganho de peso, que se um amigo meu ganha peso e se torna obeso, eu não, entre 10 e 20% de chance de também engordar. Se um amigo de Sim. um amigo engorda e também não é nem a pessoa direta a mim, um amigo de um amigo, como esse amigo vai aumentar a chance dele engordar, eu tenho 5% de chance também de Uhum, engordar. Então, a gente achar, né?
Quem que é o autor que falou aquela frase que nenhum homem é uma ilha É em uma si ilha em si mesmo? mesmo. É uma frase de John Donne, né? Não, não mais de perguntar por que os sinos dobram. Dobram por Exatamente, você. dobram por você. Nenhum É. homem é uma ilha em si mesmo. Hum. As escolhas que nós fazemos com relação à nossa saúde, elas refletem diretamente nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso é até uma Uhum. responsabilidade assim social que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, me manter saudável. E não é só vírus, gente, não é só vírus que Uhum. propaga, não, tá? A forma como eu levo a minha vida também reflete nas pessoas ao meu redor. Uhum. Isso é o sentido de comunidade. Uhum. Ninguém vive fora da comunidade. Eu gosto de falar Uhum. assim que, por exemplo, quando a gente pega o organismo, a célula, uma célula, ela não trabalha em prol dela mesma. Você não Trabalha em existe conjunto. em conjunto. A célula ela trabalha assim numa matriz colaborativa, colaborando com as outras células que estão ao redor para que aquele órgão da qual ela faz parte faça a sua Uhum. função. Uma célula Certo, sim. independente, fora dessa matriz colaborativa e que pensa só nela mesma, a gente tem um nome para essa célula: é câncer. Sim, é câncer, exatamente. Câncer é essa Exatamente. célula que direciona Que os não recursos colabora. para ela. Exatamente, ela direciona os recursos para ela, se multiplica e só pensa nela. E isso é um câncer. Então, o que nós temos sido hoje para a nossa comunidade? Uma célula inserida nessa matriz de colaboração ou uma célula Uhum. individual estocando papel higiênico? E hidroxicloroquina, né? Que é mais triste ainda. Hidroxicloroquina. Mais triste ainda, Hum. tirando de pessoas que têm doenças crônicas e que Crônicas. precisam daquele remédio para estocar dentro de Exatamente. casa. Para não saber Então, o que assim, fazer com pra... isso, né? perfeito, para não saber o que fazer, Exatamente, ainda porque o ruim de estocar papel higiênico é simplesmente um desabastecimento, mas estocar remédio sobre o qual não se tem conhecimento nenhum, só porque se ouviu ou porque viu uma corrente de WhatsApp correr para tentar salvar o seu pirão. Já tem um relato, eu vi um relato ontem, acho, nos Estados Unidos, de morte de uma pessoa que tomou hidroxicloroquina por conta própria. gente, convenhamos que a Tem um relato de morte. hidroxicloroquina é um excelente medicamento ao que se propõe, entretanto, tem efeitos É colaterais, muito tóxico, exatamente. Pode ser hepáticos, muito tóxico, pode ser exatamente. Aham. tóxico. Assim, a Uhum. gente até fugiu, fugiu Mas do âmbito do vamos nosso voltar um assunto. pouco, porque começa a falar da sem-vergonhice dos outros e a gente acende aqui, né? Mas vamos voltar ao intestino e à imunidade. Quer dizer, como é que a gente reforça a nossa imunidade através do cuidado com o intestino? Ou o que que a gente pode fazer agora, aqui agora, de casa, para melhorar isso? Muito bem. O Estou parecendo intestino, aquela. Estou parecendo a Ana Maria Braga entrevistando, né? Só falta o louro aqui. Loura José, traz o gato. Tá colocado. O intestino, a gente vê hoje uma coisa assim, impressionante, o que não está relacionado ao intestino. Veja bem, a cerca de 60% a 80% das células que compõem o nosso esquadrão imunitário, eles moram no nosso trato digestivo. De alguma Uhum, forma, estão localizados no trato digestivo. Né? Isso é uma coisa assim, muito louca. Existem placas, conglomerados de tecido linfóide. Eu digo assim para as uhum. pessoas entenderem, quartéis generais, né? Sim. Serviços de inteligência e espionagem em todo o nosso trato digestivo, em específico na nossa garganta e Uhum. no nosso intestino delgado, onde eles moram em placas, em quartéis específicos, ao qual nós chamamos de placas de Peyer. Né? Aqui na Uhum. garganta nós temos um anel linfático que a gente chama de o anel de Waldeyer, né? E também nós Aham. temos as amígdalas. Isso aí serve Isso. como um quartel, um centro, eu gosto de falar, é um centro de espionagem. Eles ficam lá Isso. só com as anteninhas, vendo o que que a gente está entrando em contato, o que que eu estou entrando Aham. em É a contato. guarda da alfândega, né? Tá o que tá entrando Exata, o aí. que está entrando pelas minhas Hum. fronteiras.
E aí Uhum. eles vão se preparando para possíveis ameaças. O mais interessante, a noção mais interessante que eu vejo do nosso sistema imune é a gente, mais importante do que se antenar para o que digamos assim, patogênico, do que pode causar mal, Uhum. é liberar a passagem do que é inofensivo. Exatamente. O nosso sistema imune, ele é muito mais pé no freio do que pé no acelerador. É assim, Aham. entrou uma comida, opa, não conheço, será que isso vai me fazer mal? Pé no freio, calma, Uhum. gente. Isso aí é de boa, pode deixar passar. Oh, uma fração proteica que eu não conheço, será que eu tenho que atacar? Calma, gente, essa fração proteica faz parte do peixe, pode deixar passar. Né? A gente Uhum. come, em média, né, um ser humano num padrão de vida ocidental padrão, come em média 40 toneladas de comida num período de vida, da meia-vida da pessoa. Uhum. 40 toneladas Aham. de coisa a qual nós somos expostos, e se a gente Uhum. fosse reagir a tudo que nós não conhecemos, ia virar uma guerra O infinita. pandemônio, exatamente, é Pandemônio. imunitário, quer dizer, a gente deve viver empolado, Exatamente. descamando. Exatamente. Quando Uhum. nós temos um sistema imunológico pouco treinado, ou muito exposto e muito reativo, quer atacar todo Uhum. mundo, há desenvolvimento das alergias, intolerâncias, doenças autoimunes, e tudo isso, de certa forma, ou começa no intestino, ou é Uhum. piorada por condições inflamatórias no intestino. Quando eu falo condições inflamatórias, gente, eu não estou falando de tripa ralada, saindo sangue pelo cocô, não. Essa Uhum. inflamaçãozinha silenciosa, de baixo grau, Silenciosa. essa Isso. inflamaçãozinha que nos acomete por conta do Uhum. nosso estilo de vida atual. E todo mundo Exatamente. tem algum grau de inflamação, digamos assim. Então, a melhor forma que nós temos é, de certa forma, ir corrigindo isso, Uhum. como nós podemos e de forma que não mirabolante. Eu sou a Uhum. favor das coisas não mirabolantes. Então, te Uhum. falar assim, existe então o shot da imunidade que vai curar todos os meus problemas? Nós, seres humanos, nós temos uma visão assim que uma coisa muito positiva pode apagar todos os meus erros do passado. Né? Então, não é uma Uhum. boa Não. ação sua que você vai fazer, você vai tomar de Que manhã, você vai ganhar o céu, né? você Não vai vai. ganhar, não vai ser o própolis, o limão, a glutamina e espirulina que você vai tomar em jejum pela manhã, Uhum. que vai apagar os efeitos negativos que você vai somando durante o dia. Uhum. Veja bem, não que espirulina, própolis, limão, vitamina C não Não façam sejam bons. bem, Não. não sejam Aham. bons. Quando nós falamos em intestino, menos é mais. Comece pelo estilo de vida. Eu não Uhum. tenho dinheiro para comprar espirulina da Pura Vida, porque aquele dali é 200 conto e dura uma semana. Comece pelo estilo de vida, faça escolhas conscientes. Durma bem, não adianta a gente ficar Uhum. tomando glutamina se às noites nós E não dormir. passamos no WhatsApp, passando Aham. correntes fake news, Fake entendeu? Não news, é. adianta. Aham. Uhum. Então, assim, não adianta eu ficar assistindo filmes de terror. Vou falar mesmo, eu sou contra filme de terror. Ai, mas eu amo suspense, eu amo terror. Você fica colocando essas imagens, você fica assistindo essas cenas de violência. O seu cérebro, ele não consegue diferenciar se aquilo está acontecendo com você ou se aquilo não está Está acontecendo com acontecendo na você. tela. É. Não é que O gerador de estresse. é um gerador de estresse. Olha só, não é que você vai virar um alienado e não conhecer o que está acontecendo no mundo. Não é isso. Você pode tirar um momento para se inteirar de fontes oficiais e não de Uhum. correntes de WhatsApp das notícias. Pelo amor de Deus. É uma coisa que eu insisto todo dia, todo dia, todo dia. Tem umas pessoas do mal divulgando coisas
inacreditáveis. Então, fontes oficiais ou fontes, se não gostarem das nacionais, procurem as internacionais, porque, Internacionais. né, Isso. aqui temos agora um debate político um pouco, eu acho, insano no momento, né? Não, não era o momento de Não, fazer debate é. político, né? E nem Não entrar em era o treta momento. política com a avó no WhatsApp. Deixa a velhinha quieta dentro de Exatamente. casa. Não vá tretar com a sua avó pelo Exatamente. Então, mas WhatsApp, deixa, a avó gente. manda ficar em casa e ela vota em quem quiser, mas Exatamente. agora fica em casa. Mas Exatamente. Mas eu acho isso importante enfatizar. As notícias estão sendo ruins no mundo inteiro agora e é um bombardeio. Então tem gente. Eu aqui em casa já estabeleci a Globo News, enfim, o canal que você quiser, liga 1 hora por dia para saber o que está acontecendo no mundo. E depois outro dia eu inventei subir na laje aqui para tomar sol, na laje do prédio, para fazer, vamos, em vez de ir à praia, vamos tomar o sol na laje para sintetizar um pouquinho de vitamina D e fugi um pouco e ainda levei um sonzinho lá e uma limonada e uns Uhum, amendoinzinhos para dar clima. Ficamos vendo a cidade do alto, meu prédio é muito alto, né? Dá para ver a praia lá de perfeito. cima. Então, já que não pode ir à praia, não tem, né? Não tem cão caça com gato. Então, eu enfatizo muito nisso, né? De, Uhum, primeiro, buscar informação veraz, que é fundamental. Se não gostar se exatamente. não acredito no Ministério da Saúde, porque o ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, não sei o quê. Gente, vai na Organização Mundial da Saúde, tem em 25 línguas as informações. Tá em todas as línguas Perfeito. possíveis e imagináveis, né? Então, Ei, vamos lá, Regina, deixa eu continue, só continue. falar que alguém É, colocou aqui. E o que fazer para melhorar a imunidade do hum, intestino? Gente, é tudo isso que a gente está isso, falando. exatamente. É só isso que Começa, nós estamos começa, falando. Entendeu? Agora, a começa pelo questão, básico. eu vou te falar o que não fazer. Não apostar em fórmulas milagrosas, porque não Isso. existe fórmula milagrosa. E você sabendo Uhum. o que não fazer, fica mais fácil para você entender o que fazer. E o que fazer, Aham. infelizmente, requer, não é difícil, mas requer prática constante diária. Constante. E informação de qualidade, como é que você está nos dando também, né? É a pessoa Exatamente! saber e se propor a fazer. Então, higiene do sono, higiene alimentar, higiene não é só lavar a mão. Claro, lavar a mão agora virou uma questão quase que de vida ou morte, né? Mas é assim, a higiene é você dormir direito, é pensar direito. Então, trabalhar qualquer coisa que faça trabalhar no positivo, pode ser oração para que tenha Perfeito! uma fé, pode ser meditação, pode ser prática de yoga, pode ser escutar música, malhar, fazer ginástica. Eu acho que o nosso cérebro se coloca numa situação, no positivo, para Aí eu simplificar, acho assim, cada Regina, que um, cada um com o seu. existe ainda as pessoas que falam: ah, mas eu tenho um filho, eu não consigo fazer isso. Meu amor, eu também tenho um Gente, filho. Eu entendo o que você está falando. Eu tenho 3 filhos e uma bebê de 4 meses que não dorme. A minha filha não dá. não dorme. Ai, que A noite inteira delícia! plugada no peito, mamando. Então você me falar, eu não consigo, eu vou te falar, eu também não consigo fazer 100%. Eu faço o que eu posso sem peso na consciência. Aham. Entendeu? O que eu posso fazer, eu posso. Agora, eu não uso como desculpa o que eu não consigo fazer para poder, já que eu não consigo Para dormir estragar o direito. resto. Exatamente. O Exatamente. meu pensamento E o- é, já que eu não consigo dormir direito, então todo o resto tem que estar alinhado para tentar suprir isso. Porque senão vai virar uma bola de Perfeito. neve e quem vai sofrer com essa consequência diretamente sou eu. Aham. Entendeu? Então, Perfeito. assim, Uhum. a questão maior é isso. Não existe um remédio milagroso. Seria igual as pessoas falam assim: Ana, como que eu melhoro o meu ácido do estômago? Existe remédio para melhorar o ácido do estômago? Existe. Mas deixa eu te falar que a medida mais eficaz para você melhorar o ácido do estômago é você abaixar o tônus simpático, melhorar o tônus parasimpático. Ai, meu Deus, o que é isso? Fazer 5 minutos de oração antes de comer e estar presente no momento da alimentação. Eu não Exatamente. consigo me dar o remédio, que eu prefiro o remédio. Prefiro um remédio que vai inibir
a produção de ácido no estômago, que é tudo que nós precisamos evitar para garantir uma boa absorção de nutrientes, né? Quer dizer, A questão é assim, que é muito mais fácil você aceitar uma pílula para tomar Aham, todos os dias, 2 vezes isso. ao dia. O seu cérebro entende isso do que eu virar e falar, olha, ore antes de comer. Uhum. Independente de qual seja a sua religião, sente na mesa, desligue-se do mundo, respire Desconecte fundo, ore. Que aí isso. você vai Ou abaixar o seu agradeça, tono, né? agradeça, perceba o momento que você tá e coma no momento que você tá. Eu tô te pedindo 15 minutos no almoço e 15 minutos na janta, mas as pessoas acham isso um fardo difícil demais de carregar. Uhum. É Porque mais nós fácil, exatamente, é mais. ficamos Então, muito imediatistas, né? muito, muito, gente, nada na vida acontece de forma imediata. Uhum. Você precisa construir, você precisa ter constância. Não Uhum. conseguir fazer hoje, o que vale é a soma. Batalhe, tenha constância, tenha persistência, faça amanhã, faça depois, um pouquinho por dia e vá melhorando o que você conseguir melhorar. Você Uhum. tem que pensar no longo prazo. Por mais que eu mude hoje, a minha imunidade, ela não vai melhorar hoje, ela vai melhorar com o tempo. E quando a gente fala, por exemplo, em reestruturação intestinal, esse processo ele vai demorar de 8 semanas até a 2 anos até você conseguir reparar as paredes do seu intestino. Não é imediato. Não é imediato. Você fazer uma Até porque levou semana, muito tempo para fazer o estrago também, né? A gente investiu uma vida exatamente, inteira para se alimentar exatamente. mal, para se inflamar, para usar cereais em excesso, açúcar em excesso, e tudo isso agrediu de uma maneira muito profunda todo o Não nosso vai trato ser em digestivo, uma né? semana que você vai conseguir reverter anos da sua vida agredindo De esse danos. intestino. Não vai Uhum, ser. E assim, por mais que a microbiota, uma noite mal dormida já altera a sua microbiota. A microbiota, quando você olha, é igual flutuação de bolsa, tá? Quando você olha a uhum, bolsa, todo o horário da bolsa do dia, a bolsa de valores, você entra lá na bolsa de valores no B3, todo dia, toda hora, ela tá aqui. Então, assim, no curto prazo, a microbiota ela é muito variável. Eu comer uma refeição rica em trigo, eu já altera a minha microbiota. Eu ter uma noite mal uhum. dormida, eu já altera a minha microbiota. Eu ter uma libação alcoólica, encher happy hour eu mereço, vou tomar todas as. Agora não é caipirinha, não, é gin tônica, né? Gin. Gin tônica, claro, Então, eu muito vou mais tomar minha chique. gin, muito mais chique, é low carb, é permitido na dieta, né? Porque gin é low Opa! carb, então eu vou tomar gin tônica Vai e tomar todas, aí né? tomar todo, altera a microbiota, tá? Então, Altera. E o tudo açúcar, isso, né? o açúcar altera a microbiota. Essa alteração, ela é flutuante durante o dia, mas quando você Uhum. pega um filme, o filme do mês, do ano, nós somos mulheres, perto da menstruação altera a microbiota, ciclo variação hormonal altera a microbiota. Mas quando a gente pega um período de tempo, apesar dessas variações diárias que Uhum. mudam de acordo até com a refeição que eu fiz, a microbiota ela tende a permanecer estável, Uhum. tende a ter a mesma composição. O que vale é a soma dos seus hábitos e das suas Uhum. refeições. Então, assim, mais importante é você construir um hábito e essa alteração permanente da microbiota, visando uma alteração benéfica, ela precisa de constância. Precisa de constância, precisa de constância. Feito é melhor do que perfeito. Você tirar hoje os temperinhos industrializados já é Uhum. grande coisa, tá? Você tirar hoje a bebida alcoólica já é
excelente coisa. Então é você ir construindo hábitos aos poucos e ir para frente. E não ficar paralisado achando que não consegue fazer tudo. Não comece com as medidas drásticas, comprando um filtro de 15 mil reais que vai ozonizar e Não, alcalinizar a sua faça água. errado, mas faça, né? Erre, que no Mas erro também a gente prossiga! aprende, né? Mas faça, Exatamente, exatamente. prossiga! Comece Você a vai tomar uma aprender. atitude positiva, Exatamente. exatamente. Isso é a lei da inércia. Um corpo em Hum, movimento, ele tende a ficar em movimento. Um uhum. corpo parado, a Tende a ficar parado. energia que você gasta para poder colocar esse corpo parado em movimento, ela é muito grande. Então não Muito maior do que. desista. Não desista. Se coloque em Exatamente. movimento e depois as coisas elas vão fluindo mais fácil. Elas vão fluindo mais Aham, fácil. Às vezes as pessoas me falam, ai, água com limão pela manhã é bom. Particularmente, eu acho fantástico. Porque se você uhum, começa o dia com um pequeno hábito saudável, isso já te uhum. dá mais forças para você continuar o seu dia mantendo hábitos saudáveis. Então, Exatamente. você fazer É um uma pouco, pequena mesmo que mudança exatamente, não vai fazer milagre, porque não as vai pessoas fazer também não é milagre. tomar água com limão e não fazer mais nada. Tudo tem que fazer parte de mudar o estilo de vida. Eu insisto muito sempre com meus pacientes, fazer dieta, por exemplo, não é comer menos, é comer diferente, é modificar, é a reevolução. Né? A gente tem que Exatamente. reevoluir, voltar a hábitos ancestrais, voltar a respeitar a harmonia com a natureza dentro do possível, como você falou muito bem, né? Dentro Quer do dizer, somos possível, limitados, faça. né, por Exatamente. sermos urbanos, mas essas pequenas mudanças é que no final o conjunto da obra vai fazer a diferença fundamental, né? Exatamente. Você tem que aprender a fazer boas escolhas. E como que eu faço boas escolhas? Tendo boas informações, filtrando as Isso. boas informações, e aí você fica empoderado para fazer boas escolhas. E essas Falou boas escolhas não são necessariamente as escolhas caras. exatamente. Você falou em empoderamento, que é um ponto que eu gosto sempre de bater. Porque tem gente que conta, o médico não gosta de. Eu adoro que um paciente me questione. Porque um paciente empoderado, uma pessoa que leu, que foi no Google, pode até ter lido uma informação errada, mas vai me obrigar a rebater. E se eu não tiver a informação para rebater, eu vou ser obrigada a procurar A e eu também vou procurar. aprender. Porque eu não, Exatamente. né, a gente não sabe tudo, não é obrigado a saber tudo, mas eu acho que criar um debate, que se empoderar, que ler. Mas não corrente de WhatsApp, pelo amor de Deus, gente. Até porque você recebeu a corrente de WhatsApp dizendo que outro dia uma pessoa me perguntou se era válida a informação de que botar no secador de cabelo quente no nariz matava o vírus. Ai, gente, vai queimar o nariz da pessoa, né? Pois é, quer dizer, pode até morrer, não morrer de coronavírus, vai ter outros motivos, né? De dor, por exemplo. Mas, assim, você recebe uma informação dessa, não corre, não aperta o botãozinho de compartilhar com um grupo de, sei lá da pelada de futebol. Você vai no Google, você não está fazendo nada, tá em home office, está de resguardo, está em casa, está de quarentena. Cara, abre o computadorzinho, vai no Google e coloca essa informação. Checa. O É, mínimo, né? é Ô, o Regina, mínimo. você viu aquela que o vírus ele mora na nossa garganta e se você É, gargarejar vinagre com água morna e sal, você vai mata matar? ele. Meu amor, Não não tem é eu assim. recebo, eu digo que assim, minha caixa de entrada de WhatsApp virou pinico. Porque eu só recebo merda. E não é da boa, daquela Não é da inteirinha, boa, não. bonitinha. Não é da que a Não, gente não, está não. conversando agora, Não, não. porque a gente ainda vai bater outro papo sobre cocô. Aí você fica me devendo um papo sobre cocô, que eu acho fascinante, né? A gente tem um papo de merda mesmo. Esse nós precisamos ter, porque hoje não vai dar tempo. Mas olha, virou cocô da ruim, daquela bem fareladinha, né? Porque as Exatamente. pessoas estão compartilhando coisas
Gente, a responsabilidade é de todos também. Então, não tem certeza, sobretudo quando fala de saúde, de remédio mirabolante, de cura milagrosa. Gente, vocês acham que com essa pandemia, países bem civilizados, países com uma boa estrutura, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, estão um autêntico caos? Vocês acham que se houvesse a mínima possibilidade de usar um recurso natureba que funcionasse de fato, porque ninguém é contra o natureba, pelo amor de Deus, eu sou mega, mas assim, se o que funcionasse de fato, você acha que o governo da Espanha, por exemplo, que é o meu país, que hoje está tendo as piores cifras, estão um autêntico caos, e eu estou muito em contato porque a minha família está lá, vocês acham que já não teria sido adotado? Se botar dentro de casa um cabrito, sabe, circulando no corredor, ajudasse, vocês acham que a gente já não teria o cabrito aqui dentro de casa, em vez de ter o gato na frente da porta? Então a Da gente tem que ter porta. um mínimo. Trocar os gatos pelos Teria que ter cabritos. pelos cabritos, qualquer coisa que funcionasse de fato, porque está sendo tentado tudo. Eu coloquei outro dia que hoje em dia nós temos as informações que vêm de pessoas que estão no epicentro, quer dizer que agora por exemplo, a China já deu uma acalmada, então os caras estão começando a publicar já as experiências que tiveram, as diferentes remédios que foram usados. Então, toda essa informação que já está vindo, digamos assim, da primeira linha do fronte, né, de informações válidas, científicas, de apanhados, de estatísticas, de uso de fármacos. E nós temos na retaguarda umas pessoas que trabalham por dinheiro, porque estão trabalhando para conseguir uma vacina, milhões, vários laboratórios muito ricos estão trabalhando porque isso vai dar dinheiro. Então, vai chegar a medicação, vai chegar a informação, mas Vai chegar. não espalhem besteira, pelo amor de Deus, que já temos bastante com o que temos aqui, né, com essa brigaiada política que se fez em torno de quarentena sim, quarentena não, que assim, eu acho que foi totalmente inoportuno, mas enfim, eu não estou aqui para falar de política, mas vamos, quando compartilhar informação, que seja informação veraz, vocês vão olha essa mulher aqui, o poço de ciência que ela é, segue essa criatura, vai atrás de tudo que ela falar, porque eu tô lá quando eu vou ver os stories dela, eu vou com a canetinha, né, tirando cola para aprender, para depois eu me orientar, saber o que procurar para estudar, porque realmente essa menina, vou dizer menina porque né, já estou naquela idade que chamo todo mundo de menina. De menina. Mas minha dermatologista é boa. Eu fico que minha dermatologista é minha irmã, né? Eu mando a foto para ela. Ana Paula, o que eu posso fazer? Tipo, pois é. vamos melhorar. A gente depois depois quando não dorme na geladeira, né? Exatamente, vamos lá. Mas assim, Regina, então, fala um pouquinho mais Então, dito tudo isso que nós falamos, sim, né? E alguém me perguntou como é que eu posso saber se meu intestino está melhorando. Primeiro, o que não é um intestino normal. Você tem que saber o que não é normal. Porque você sabendo o que não é normal, você sabe que você pode melhorar. Então, se você sente dor, se você sente desconforto de qualquer natureza, seja dor no estômago, dor no intestino, estufação na barriga, a barriga estufa com gases, gases mal cheirosos, fezes mal cheirosas, se você tem, por exemplo, arroto, muito arroto, né, essa produção exagerada de gases em cima, embaixo, né, isso não é o normal. Comer não tem que ser... Constipação, diarreia, tudo isso, né? Diarreia. A comida e o trato digestivo, ele não pode ser fonte de dor, de desconforto ou de constrangimento. Se você é do tipo que come e tem que ficar olhando aonde fica o banheiro para poder correr para o banheiro, esse constrangimento social também não é normal. É um problema. Você viajar e passar uma semana, 15 dias sem ir ao banheiro fazer cocô também não é normal. Então, podem ser situações comuns, podem ser situações que eu tenho desde criança, mas isso não significa normalidade. Um trato digestivo funcionante adequadamente, você tem que ser um trato que não gera
dor, desconforto ou constrangimento. Você ir ao Perfeito. banheiro, a forma mais assim, eu não tenho como dar uma escala mais visual para você do que seu próprio cocô. É você fazer o número 2 e olhar para o vaso e ver, né? Eu tô Aham. vendo. Não precisa bater foto e me mandar. Você pode olhar e ver. E Né? me Porque às contar, vezes eu né? recebo. Às vezes eu recebo fotos. Eu Então, por favor, não também. me mandem. Não, não é Mas, necessário mandar olhem, foto. Me conta que eu acredito. me conta que eu acredito. Não precisa me mostrar a prova, não. Olhem, entendeu? O cocô normal, ele tem que ser igual uma banana, aquela bananinha. Não pode ser pedacinhos duros que você faz força e quando faz parece que não esvaziou tudo. Ah, é Uhum, fazer todo dia. Mais importante que a frequência, né? Se é todo dia. Se você for na literatura médica, eles falam de desde 3 vezes ao dia até 3 dias sem fazer. uhum. Então, assim, isso seria o que está a frequência ideal da literatura Normal, médica. né? Grandes Uhum. ajudas, né? Porque de 3 vezes ao dia para 3 dias Até sem fazer, é muita coisa, muita muita diferença. coisa, muita diferença, né? Então, assim, se você vai no banheiro e o cocô não sai formado, você vai 3 vezes ao dia, tá dentro da escala normal. Mas se o seu cocô não é formado, não é uma bananinha que sai inteira e fica lá inteira no vaso, não se despedaça e gruda na borda do vaso sanitário, então 3 vezes ao dia não está certo. Não, Você exatamente. tem que ter um bom processo digestivo, as suas fezes têm que estar formadas. Agora, se Uhum, você vai a cada 3 dias, mas é fazendo força, é saindo que machuca, é você fazer e ainda tem a sensação de que tem que fazer mais, que não esvaziou tudo, então a cada três uhum, dias também não é o ideal para você. Então, mais importante do que a frequência é a forma em que ele vai sair. É você olhar, é claro, né? Não ter restos de comida. Agora, se você comeu milho, o milho vai sair. Doutora, eu comi feijão e o feijão saiu. É claro que saiu, porque a gente não digere a casca do milho, a gente não digere a exatamente. casca do feijão. Então, vai sair. Então, gente, vamos ter bom senso. Nós não digerimos celulose. Então, se eu Uhum, comer muitos grãos integrais com muita celulose, aquilo dá tendência a eu ter muito resto de comida no meu cocô, entendeu? uhum. Então, assim, é você fazer cocô e olhar e ele não está boiando, sobrenadando porque está rico em gordura, porque você não está absorvendo a sua gordura. Né? Então, assim, é mais importante, assim, como que eu sei que meu intestino está funcionando bem? Você olhar, se estiver fazendo, se o cheiro for muito forte, se for muitos gases, você então já sabe que não está funcionando bem. Então, que você pode melhorar. E como que eu Então, melhoro? poderíamos resumir, né, que o desconforto, em qualquer sentido de, ai, meu estômago está Exatamente. alto, estou estufada, doida. Desconforto é sinal de que realmente não está funcionando. Não é Não está imaginação, não é funcionando. psicológico, é porque não está Exatamente. funcionando. Eu odeio, gente, assim, existe uma ligação muito clara, muito bem estabelecida entre estômago, ou entre intestino e cérebro, tá? Hum, Existe. Desconforto, assim, situações de estresse, elas vão se refletir diretamente na forma em que seu intestino vai sim, reagir. Entretanto, você não pode colocar todos os desconfortos intestinais na conta do isso é coisa da sua cabeça. exatamente. É Por psicológico, vamos devagar. Porque por mais que seja coisa da sua cabeça, as coisas da cabeça se manifestam com alterações fisiológicas no nosso Uhum, organismo. Então não é porque é coisa da sua cabeça que você vai passar por um estresse, você faz diarreia. Então o deflagrador da diarreia é um estresse, uma reunião de trabalho que é coisa da minha cabeça, é assim mesmo. Porque existe uma manifestação fisiológica do estresse, da uhum, ansiedade. Você faz manifestações, você tem deflagrações hormonais. Então, coisas, uhum, eu sempre falo, coisas da cabeça não causam doenças. No sentido de você não vai abrir uma úlcera no seu estômago só por conta do estresse. Entretanto, se você bebe, se você fuma, se você tem um estilo de vida de noitada,
o namorado terminou com você, pode abrir uma úlcera, não porque o namorado terminou com você. Ou Porque já estava porque tudo lá. Exatamente, ou porque você perdeu o seu emprego, que é um estresse muito grande, ou porque você está de quarentena e o estresse, gente, o estresse dessa sensação de isolamento é terrível, mas não vai ser Uhum. isso, só isso isoladamente que vai abrir uma úlcera no seu estômago. Deu para entender o que eu quis dizer, Tem né? que ter as condições prévias para Exatamente. que esse estresse seja o detonante, né? Então você dizer para mim, a minha gastrite é nervosa. Não existe isso de só gastrite nervosa. É como um Muito bom. copo, vou pegar aqui, é como um copo, isso aqui não é um copo, é o meu negocinho de misturar óleo essencial. Mas é como um copo e você vai jogando água aqui dentro. Vai jogando água, vai jogando água. É a comida, é eu não mastigar o meu almoço, é eu ficar no celular enquanto eu almoço, é eu não dormir de forma adequada. E aí eu vou enchendo o meu potinho de água até que vem uma gotinha fatal que pode ser o estresse, e quando essa gotinha pinga num copo já cheio, o copo transborda. Aquela Exatamente. gota foi o gatilho para transbordar, mas não foi ela que encheu o copo. Ou o estresse, né, crônico, aí vem um H. pylori, que é um fator físico, e Isso. transborda o copo. Aí vem um coronavírus, que é um fator físico, e transborda o copo. Né? Mas o copinho, o nosso organismo, ele foi feito para aguentar intempéries. Uhum. Nós fomos feitos para aguentar. Nós fomos feitos Fome, para ter um intempérie. organismo que luta exatamente para aguentar frio, para aguentar calor, para aguentar intempéries, para aguentar fome, para aguentar período de escassez, para aguentar um período que você acha um pé de fruta lotado e você vai comer todas as frutas. Então, o nosso organismo foi feito para sobreviver. Então, gente, a gente tem que acreditar na força que o nosso organismo tem de sobreviver e de lidar com essas situações. Se eu dou ao meu organismo os nutrientes necessários para ele se autorreparar. Quando eu tenho um intestino que não está absorvendo de forma otimizada o que eu estou comendo, está faltando nutrientes. Ou o que mais a gente vê são pessoas obesas, desnutridas. São pessoas obesas que têm baixa massa muscular, sarcopênicas. Né? Então, assim, eu posso estar comendo em excesso o que não me nutre. Eu posso estar comendo o que me nutre, porém não E não absorvendo. absorvendo. E como que eu vou saber se eu estou absorvendo ou não? Olha para o seu cocô. Olha lá. O seu cocô vai ser o farol que vai te dizer se está tudo bem no seu trato intestinal. É só você olhar, se conheça, se perceba. Né? O intestino, ele é tipo assim, a gente tem uma manifestação exterior do que está ocorrendo no nosso interior. O cheiro, os nossos gases, existe o termo de gasotransmitters, né? A gente tem os neurotransmitters, que são as moléculas nas quais os neurônios sinalizam um para o outro e conversam. A gente também tem os gasotransmitters. Eu tô falando, os gases que nós produzimos no nosso intestino, eles conversam com o nosso corpo. Existe uma sinalização química. Cheire o seu pum. Se tiver um fedor horrível, saiba que o que o seu intestino está conversando para o resto do corpo não é uma podre mesmo, não é uma conversa agradável. Então é assim que eu sei. Ah, é ótimo, Ana, entendi. É assim que eu sei que está ruim. Como que eu melhoro? Passo número 1. Mais importante do que alimentar-se para se nutrir é se alimentar para não inflamar. Perfeito. Mais importante do que eu acrescentar
cúrcuma, açafrão, sal rosa do Himalaia, colhido por monges budistas que estão em quarentena. Mais importante do que eu acrescentar a sálvia esclareia, colhido nos campos franceses, a lavanda de Provence. As brumas de Avalon, né? As brumas é mais importante do que acrescentar essas coisas, de ficar programando para acrescentar isso, é você retirar tudo aquilo que está inflamando o seu intestino. O que é que está inflamando o meu intestino que eu não sei? Do ponto de vista geral, e que não faz bem para ninguém, açúcar, óleos vegetais refinados. Ai, meu Deus, Ana, eu só tenho óleo vegetal para cozinhar, porque se eu for comprar banha, é muito mais caro. Não é, tá, gente? Mas é muito mais caro, é muito mais complicado. Eu compro mesmo, eu pago mesmo R$ 6 no litro de óleo de girassol, porque é mais fácil. Gente, você não precisa de óleo para cozinhar. Invista em uma panela que não grude. Eu tenho uma panela que não gruda. E eu faço tudo nessa panela que não gruda. Você não precisa ficar refém de óleo vegetal para cozinhar. Tá? Ou então, coloque um fio só, assim, para dizer, para fazer de conta, de azeite. Exatamente. Ou, gente, compre barriga de porco, que é uma carne barata. Compre barriga de porco. Faz a banha em casa. Faz o seu torresmo e guarda o seu óleo, entendeu? Guarda ali aquela gordura e você vai usar. Tem até tutorial do YouTube sobre como fazer, não é problema nenhum. Como fazer. Você usa um fio para poder cozinhar. Porque assim, Ô, Ana, temos 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Nossa. Isso. Então, resume aqui o que tem que deixar de fazer. Está todo mundo bebendo essas palavras aqui. Gente, passou muito rápido, Regina. Passou muito rápido, que eu estou controlando o relógio, porque se não aparece o letreirinho aí que acabou, e aí cortam, nem não dá para salvar. Deixa eu só falar. Olha só, vou fazer o merchan. Quinta-feira eu vou dar um aulão sobre o programa de 4 R's para a saúde intestinal. Como você vai reparar... Isso não podemos perder. Exatamente. E eu vou falar durante algumas horas, não só uma hora, porque uma hora é muito pouco, mas eu vou falar sobre retirar os inflamatórios, sobre recolocar, né, o que nós precisamos para ter uma boa absorção, sobre os probióticos, reinocular. Veja bem, probiótico não é a primeira fase do nosso tratamento intestinal, gente. Muita gente fala que toma kefir, toma não sei o que e passa mal, porque o probiótico não é o pilar da vida intestinal saudável. Então, por isso que probiótico não faz bem para todo mundo. Tá? Então, sobre a hora certa de reinocular essas bactérias e como que você pode reestruturar esse seu intestino que está permeável, tá? Então, quinta-feira eu vou fazer uma aula que eu só vou falar sobre isso. Mundo. Exatamente, eu vou falar vamos só sobre isso. Vamos botar na primeira fila, assim, né? Eu favor, e o gato, na primeira fila. Vai ser muito legal, não, muito depois, legal mesmo. Depois a gente você me passa direitinho, que eu vou colocar também no meu feed, no meu stories, porque isso vai ser imperdível. Vocês já estão sentindo o poderio dessa pessoa. Não, vai então ser bem eu vou legal. estar na primeira fila. Você vai deixar ela... Onde é que vai ficar essa aula? Fala aí pro pessoal. Você vai fazer através Porque o Instagram ele só permite 1 hora, né? Uma hora, exatamente. Eu tô em dúvida se eu vou transmitir via Instagram ou via YouTube, porque o YouTube permanece... a gente consegue fazer durante mais tempo. Isso. Porque como vocês viram, 1 hora não dá para falar nada. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Então, mas uma parte dela com certeza vai ser transmitida via o Instagram, porque a maior parte das pessoas estão aqui. E se porventura cair, corre todo mundo pro YouTube, que eu vou continuar lá respondendo as dúvidas. Perfeito. Mas, assim, eu acho que todo mundo que está aqui nos assistindo tem a obrigação de assistir essa aula da Ana Marta, porque eu já vi palestras dela, e você além de ter um conteúdo maravilhoso, tem uma didática muito boa, né? Você explica muito bem, é uma linguagem que até eu entendo. Tamara, vai ser ou às 19 ou às
20, tá? Eu ainda vou decidir dependendo aqui do horário daqui de casa, porque eu tenho que me coordenar Mas com o meu ela... editor. O meu editor, que é o meu marido, que o editor tem que ficar com as Sim, cara. crianças. Então, e assim que ela me passar essa informação, eu vou colocar também no meu feed, no meu stories, porque isso tem que ser visto. Eu vou colocar, eu Tem estou que... também com um grupo de apoio para pacientes diabéticos, eu estou fazendo tipo umas mini aulas de alimentação low carb e tal, tem uns 28 segundos. E quem Uau, entrar no meu ixi, grupo também, eu vou comunicar lá, 20 segundos. Então eu vou, olha, te não agradecer se muito. Vou encerrar para inflamem! poder salvar. Não se inflame. Gente, vou encerrar Um aqui para poder salvar a abraço, live. queridos! Beijo grande. Tchau, Beijo, tchau. tchau! Tchau.